chamo Gabriela e sejam bem-vindos ao Febros 25. Aqui a gente senta no sofá ou na cadeira ou onde a gente quiser e conversa, reflete sobre algumas coisas que eu e a Cíntia refletimos bastante, passamos horas e horas conversando, não consecutivas, né, mas na medida do possível da nossa rotina do dia a dia. Ela como uma mulher que trabalha fora e eu como uma mãe, dona de casa, que cuida do lar e das crianças, que tem tarefas infinitas. Eu e a Cíntia, a gente tem muita conexão, sabe? E a gente decidiu abordar no primeiro tema do vídeo no canal sobre como a internet e como o mundo digital tem nos tirado a paz e o sossego, né? E aí, hoje a gente vai refletir um pouco, né? Ela já fez o primeiro vídeo, a gente vai refletir um pouco de como não abrir mão do nosso tempo real. Primeiro, a gente tem que entender o que tem tirado a nossa paz, sabe, do dia a dia. A gente anda muito agitado, várias vezes ao dia eu me pego sentindo falta de escutar barulho, mas assim, não barulho de criança chorando ou barulhos irritantes de coisas caindo no chão, de carro passando na rua, mas barulho de informação. Escutar informação, escutar. Eu e a Cíntia, a gente conversava isso uns dias atrás, de que a gente não tem costume de consumir coisas fúteis, sabe? A gente não fica horas e horas rolando o nosso YouTube, o nosso feed, só para entretenimento. A gente busca informação na internet, porque a gente encontra informações boas, mas essa ansiedade, essa inquietação de querer escutar, só escutar, ficar escutando, tira a nossa paz. Enquanto eu lavo uma louça, eu vou colocar um podcast, vou colocar isso, vou colocar fulano de tal falando sobre a existência de vida em Marte. E aí eu lavando a louça, nossa, eu tô muito agitada. E hoje em dia tá muito comum, até para as pessoas que não buscam, até para as pessoas que, óbvio, né, as pessoas que buscam só entretenimento, não fazem nada, mas até pra gente que não se contém nas informações superficiais, entende? Isso é uma falta de paz, isso é uma falta de quietude da nossa alma. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar aqui dentro, que o silêncio, ele também nos agrega. No silêncio a gente consegue escutar a voz do Espírito Santo. No silêncio a gente consegue escutar a voz de Deus e as resoluções dos problemas que a gente tanto pede para que Deus resolva, entende? Então, hoje em dia está muito comum, né? Com a era digital, a facilidade do celular, a gente pode fazer tudo de dentro do celular. Essa inquietação de atualização, de mais informação, ela tem nos tirado a paz e ela revela uma outra questão, a nossa busca em algo maior. Será que essa busca de atualização, na verdade, nos revela que a gente não quer atualização, a gente quer contato. A gente quer contato com uma verdade suprema. A gente quer contato com aquilo que nos fez, com aquilo que nos une de forma transcendental. E a gente busca isso em atualizar a informação no feed, nos stories, nos status, nos shorts do YouTube. Então, quando a gente busca essa atualização de informação, na verdade o que a gente está buscando é o contato com o Criador, é o contato com Deus. Que por inúmeros motivos a gente não busca de forma imediata, de forma impulsiva, de forma sem pensar, estou assim, logo vou orar, logo vou rezar. Não. O maligno, ele trabalha tão minuciosamente na nossa cabeça que mesmo a gente buscando essa atualização em informações boas e benéficas para a nossa vida,
isso nos afasta de alguém que é de Deus, porque você pode falar, eu não tenho tempo para rezar, mas enquanto você sente essa necessidade de se atualizar enquanto lava a louça, você consegue rezar, você consegue orar. Enquanto você limpa uma casa, você consegue meditar o que você está fazendo e ver sentido e propósito. Mas o maligno, ele trabalha tanto nessa questão do barulho, do caos, que nos afasta desse silêncio que nos aproxima com Deus. Você pega o celular inúmeras vezes durante o dia, depois que a gente para de usar as redes sociais em excesso. Você pega o celular para nada, você pega o celular para tirar foto do que você está fazendo, você pega o celular para tirar foto, para mostrar para as pessoas o que você comprou, o que você não deixou de comprar, uma reclamação. E aí você vai percebendo o quão viciada e o quão necessitada você estava condicionando a sua mente de se mostrar. Mas não se mostrar, né? Parecer. Esse é o negócio. Parecer para os outros. Entende? E eu tenho esse período que eu tenho ficado sem Instagram, que era a única rede social que eu usava com veemência, né? Porque eu produzia algum tipo de conteúdo, mas depois que eu parei de usar, eu percebi isso, o quanto eu perdia tempo com algo que não me agregava. Agregava as outras pessoas, sim, agregava. Muitas pessoas me mandaram mensagem, volta, você faz toda a diferença e tal. Mas eu estava precisando fazer diferença para mim. Eu estava precisando fazer diferença para dentro da minha casa. Eu estava precisando me conectar com quem realmente queria se conectar comigo, com quem realmente tinha interesse em se conectar comigo, em resolver todas as minhas questões e dúvidas. E na internet, isso não é possível, né? A gente não consegue rezar via Wi-Fi. Então, foi uma decisão muito acertada, porque nesse período eu tenho refletido sobre muitas coisas, né? Eu já refletia antes, mas agora eu consigo refletir mais. Mas ainda assim, essa busca de atualização, de informação, ainda está aqui. E assim, em conjunto, né, do que a gente busca, né, essa atualização, esse contato, a gente busca também a questão de pertencer a um todo, de se encaixar, de se conectar, né, como eu falei antes. E a gente tem buscado se conectar e pertencer a quem? Ao quê? Nós, como filhos de Deus, para a gente se conectar com Ele, não é através do telefone que a gente se conecta. Tem até uma musiquinha, né, de ensino fundamental, que é o telefone do céu, é a oração. E a gente não consegue se conectar com aquele que nos pertence através do celular. Então essa busca, no fundo, de atualização, de se conectar, de pertencer a um todo, é a falta de Deus, né? Essa é a falta que Deus colocou para que desperte em nosso coração o chamado dele, a vozinha dele lá no fundo. Gabriela, eu estou aqui. E às vezes a gente acha que Deus não está com a gente. Deus não está comigo. Ele não está ou você que não está. O nosso tempo é tão pouco. A gente consegue realizar tão poucas coisas durante o dia. E a manutenção da nossa vida, né? Acordar, escovar os dentes, pentear o cabelo, lavar o rosto, trocar de roupa, se alimentar, se banhar, limpar a casa. Só isso já ocupa mais de 50% do nosso tempo. Todos os dias a gente tem que fazer manutenção da nossa vida, né? Pra gente não ficar o quê? Sujo, imundo. E me sobra tão pouco tempo para fazer as coisas ademais, as coisas extras. E mesmo assim a gente consegue encaixar nessas coisas extras, essa necessidade de estar
conectado na internet, de saber o que o outro está fazendo, de saber o que o outro está postando, de saber como que está a situação do outro na vida, se está melhor do que a minha, se não está melhor do que a minha, se precisa de ajuda, se não precisa de ajuda. A manutenção da nossa vida já ocupa uma grande parcela do nosso tempo. E o pouco que nos resta temos usado de maneira errada. Isso por culpa nossa, óbvio, por culpa também do pecado, por culpa de Satanás, que quer nos distrair a qualquer custo e vai infiltrando na nossa cabeça, gotinha por gotinha, de que a gente precisa sim saber da vida do outro, a gente precisa sim estar antenado, porque na internet você tem informação. Se você não está na internet, você não tem informação. E temos deixado de viver a nossa vida, temos deixado de fazer as coisas que realmente nos edificam, temos deixado de meditar, temos deixado de ficar em silêncio para escutar a voz de Deus, temos deixado de tantas coisas. E começando isso com a Cíntia, um tempo atrás, uns dias atrás, a gente tem ficado preocupado com a situação da geração futura, né? Essa geração que está agora, porque eles não têm essa consciência. Você não pensar por si só é prejudicial. O que será das pessoas, o que será do futuro, onde todos pensam a mesma coisa, onde todos não têm nenhum propósito de vida, onde não fazem questão de ter Deus, né? Porque o ateísmo é uma construção moderna. E uma geração hoje que a maioria não faz questão de ter Deus, a maioria não faz questão de se conectar com o transcendente. Que sentimento de pertença é esse que eles buscam? Eles buscam isso na internet porque não sabem quem são. Me preocupado muito os meus pensamentos, porque o que será? O que será se ninguém vai se pertencer, ninguém vai se conhecer? Nosso Senhor. É esse propósito que nos une com quem nós somos de verdade, com os nossos dons, com os nossos talentos, com o que nós temos de melhor para oferecer ao mundo. Hoje em dia, uma geração um pouco mais para trás também, né? Essa geração agora dos milênios também. Cadê o propósito? Não busca um propósito de vida. Não sabe quais são os seus talentos, os seus dons, o que pode agregar. E são tão infelizes. São tão infelizes porque não sabem quem são. Ora, se você passa o dia inteiro rolando o telefone para cima e para baixo, não se recolhe, não medita sobre... Meditar que eu falo aqui é você parar e pensar sobre, olha, uma tomada, ela é assim, ela é feita desse material, a funcionalidade dela é essa, ela cumpre o seu papel. A árvore, meditar sobre qualquer coisa, você olha, assim, viaja na maionese, sabe? Observa as coisas ao seu redor, observa as coisas reais, as coisas palpáveis, e começam a ver a funcionalidade de cada uma delas, e vendo que elas cumprem a sua funcionalidade, você começa a se questionar. Se até uma cadeira cumpre a sua função de apoiar alguém em cima para se sentar, qual é a minha função? Eu estou cumprindo a minha função? Eu estou vivendo aquilo para que eu nasci? O que eu faço para que eu possa... O que eu faço para que eu possa entender melhor qual é o meu papel na sociedade, qual é o meu papel na minha família? O que eu preciso melhorar, o que eu não preciso melhorar? O que eu faço de bom, o que eu não faço de bom? Quais são os meus defeitos?
Eu tenho dito coisas que magoam as pessoas? Eu tenho dito palavras amáveis? Essa meditação durante o dia se vê através de um silêncio externo e interno. E aí você começa a se conectar com o seu propósito. A partir do silêncio. A partir do silêncio. E o silêncio não está em atualizações a todo instante, em mexer no celular a toda hora, em se conectar virtualmente com as outras pessoas. O silêncio está em você. Se for preciso, crie a sua rotina. Se for preciso, não, é preciso, né? É preciso que você crie a sua rotina para você se reaproximar ao que é real da sua vida. Como assim criar uma rotina? Você não pode abrir mão dessa rotina, desse plano real, desse plano palpável. Acordo, vou fazer as minhas orações. Não pode abrir mão, não pode, porque se você abre mão, você deixa de fazer. Não consegue fazer durante o dia. Então você acorda, faz suas orações, faz a sua meditação, vai tomar o seu café em paz, sem escutar um pio no celular, sem mexer no celular. Se conecta com as pessoas da sua volta, vê a manutenção que está precisando ser feita durante a sua rotina. Ver a manutenção que precisa ser feita durante a sua rotina. No meu caso é ver as crianças, cuidar das crianças, levar a criança para a escola e depois o cuidado com a casa. Primeiro, sempre se conecte com o que te traz para si, com aquele que detém você, com aquele que tem você por inteiro. Se conecte com o Senhor. Se conecte. Não abra mão de ter esse momento, de você escutar o Evangelho, de você ler o Evangelho do dia, de você escutar o que Deus tem para falar com você. Não abra mão. Mas meus filhos acordam muito cedo, né? Se você tem filhos, meus filhos acordam muito cedo, só se for acordar o quê? 3 horas da manhã. Olha, o que eu tenho feito? Colocado o Evangelho durante o meu café da manhã. Eu coloco, eu escuto, eu tomo meu café. Logo quando acaba, eu desligo o celular e fico pensando fico meditando sobre o Evangelho. Esse é o meu momento. Durante o dia, é bom que quando você estiver imersa nas atividades, quando você estiver fazendo as atividades, se não for algo muito específico, é bom que você esteja, né, por inteiro ali. Estou lavando a louça e se você sente uma vontade de colocar um podcast, para você se acostumar com esse silêncio e esse silêncio interior, é bom que você não coloque nada. Lave a sua louça. Lave a sua louça e comece a olhar mais para dentro. Entende? Então, essas são algumas dicas assim, de buscas concretas para que a gente possa encontrar o nosso silêncio e nesse silêncio ouvir a voz do Senhor. Então a base é você ter uma rotina e não abrir mão dela, para que você consiga esse silêncio. Você já sabe que realmente eu passo muito tempo nas redes sociais, passo muito tempo com o celular na mão. Você já entendeu isso? O que você precisa é de ação. Ah, não, eu sou forte o suficiente para equilibrar. Não, você não é forte o suficiente. Minha amiga, você não é forte o suficiente. Se você percebe que você está deixando muito a desejar com o seu uso do tempo no celular, o meu conselho é cortar pela raiz.
porque a gente fraqueja muito com um livre acesso. Com o acesso limitado a gente já tem umas recaídas, imagina, né? Então, para você começar nessa jornada, esse caminho, né? Nosso caminho Febros 25, para você começar essa jornada de se conectar consigo mesmo, com o seu propósito, através do silêncio, através de bons hábitos, você precisa abrir mão daquilo que está te fazendo mal. Então, é isso. Eu acho que, sem respeito humano, né, a gente precisa crescer e entender que somos miseráveis e pecaminosos e ruins mesmo, e que a gente acha que quer o nosso bem, mas a gente não consegue nem desejar querer o nosso bem, sem que a graça de Deus não seja infundida em nosso coração e que a ação dele nos tire do pecado. Então, é entender que sim, precisamos da graça até para sermos bons, né? Até para buscarmos o Senhor, precisamos da mão dele para que ele nos chame. Então, com humildade e perseverança, disciplina, silêncio e oração, quietude, a gente vai conseguindo se encontrar, descobrir o nosso propósito, saber o que Deus nos espera de nós, saber para que Ele nos fez. Então é isso. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram do vídeo. Não esquece de dar o seu like, mandar para os amigos, né, para chamar vocês. Se vocês não têm costume de parar e refletir, né, esse é o nosso convite aqui no Febros. Compartilhe com seus amigos, com sua família, se vocês gostaram. E deixem nos comentários, a partir desse vídeo, o que vocês começaram a refletir sobre a vida de vocês. Deixem nos comentários quais são as reflexões de vocês, que assim a gente consegue ir, né, refletindo junto, criando essa comunidade de reflexões e conversas e bate-papo. Bem legal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo tema. Beijo!